Olá, meus amigos, aqui é Rubens Costa, dando continuidade aos comentários a respeito do tema intervenção militar. Algumas pessoas afirmam, algumas pessoas alegam que uma intervenção militar por iniciativa própria das Forças Armadas seria inconstitucional. Seria ilegítimo. Ora, nós sabemos que as Forças Armadas, nos últimos tempos, na nossa história mais recente, nessa quadra republicana, nós sabemos que as Forças Armadas sempre foram barreiras para o comunismo. As Forças Armadas se constituem no principal obstáculo ao comunismo no Brasil. Historicamente, isso é um fato. Nós tivemos duas tentativas via estratégia marxista-leninista, uma tomada do Estado Nacional via armada, já num primeiro momento. Nós tivemos duas dessas tentativas que foram barradas pelas Forças Armadas. Isso é um fato. Só que, nas últimas décadas, a esquerda deixou de lado essa estratégia armada, marxista-leninista, e colocou como sua principal estratégia a estratégia grancista, que consiste basicamente na ocupação de espaços de poder dentro das instituições públicas e privadas, de maneira a que essas instituições reverberem as ideias socialistas e colaborem também com decisões favoráveis à implantação de um regime comunista. A outra ação dessa estratégia grancista consiste na busca de uma hegemonia cultural, de maneira que todos pensem de maneira socialista, para que isso favoreça a revolução e se implante o comunismo no Brasil. Não preciso dizer aqui do que os nossos filhos têm recebido nas escolas, nas universidades, em termos de doutrinação esquerdista. Isso é um fato. Todos sabemos disso. Bom, graças a Deus, as mídias sociais, elas também têm sido uma resistência a essa ação da esquerda de querer transformar a cabeça do brasileiro. Assim, qualquer um pode, como eu estou fazendo aqui, um vídeo, postar no YouTube, numa página, no Facebook e por aí vai. Graças a Deus, ainda temos esse espaço democrático. Mas, pensando nessa terceira tentativa da esquerda de tomada do poder, dessa feita pela via grancista, eu perguntaria a vocês, será que a disseminação do pensamento de que as Forças Armadas não teriam legitimidade para, por si próprias, realizar uma intervenção militar? Para preservar o nosso regime democrático, para preservar as nossas instituições, para a defesa da pátria, para atender um clamor de desespero de uma população que vive oprimida por um regime que está cada dia mais se aproximando de um regime venezuelano, como é da nossa vizinha aí, Venezuela? Será que essas pessoas que sempre reafirmam isso, não, as Forças Armadas, elas não têm legitimidade para fazer isso, será que isso não faz parte dessa estratégia? De um pensamento único, para que as Forças Armadas, que hoje
constituem-se nas instituições que ainda não foram tomadas pelo comunismo. Se nós podemos dizer que algumas instituições não foram ainda tomadas pelos comunistas, nós podemos dizer que dentre essas instituições nós temos as Forças Armadas. E tentar retirar das Forças Armadas a legitimidade de ser o braço armado da nação, de maneira que elas sejam amordaçadas e não possam intervir diante de um futuro e eventual clamor da sociedade por intervenção, não faz parte justamente dessa estratégia? É a pergunta que eu deixo. Além disso, eu posso afirmar também que esse pensamento de que as Forças Armadas não têm legitimidade na Constituição para intervir, isso não é um pensamento único. Existem juristas que pensam diferente. Existem juristas que entendem que em determinadas circunstâncias as Forças Armadas podem, e não só podem, como devem intervir para salvar o Brasil. Dentre eles, eu posso citar o professor Ives Gandra da Silva Martins, que, no meu entendimento, é o maior jurista brasileiro vivo. E melhor do que eu falar é nós ouvirmos o professor Ives Gandra. Vamos ouvi-lo. No momento em que um dos poderes for o executivo que esteja em questão, eu já tenho dito, porque ele pode ser o elemento que esteja perturbando a ordem, quem vai definir não é mais a Presidente da República, porque ela está em questão. Sim. Quem passa a restabelecer a lei e a ordem são os comandantes militares. Sim. Quem passa a restabelecer a lei e a ordem são os comandantes militares. Eu mostro o seguinte, enquanto ela não estiver em questão, não há problema. Mas se ela estiver em questão, ou o presidente estiver em questão, são os comandantes que assumam. E há artigos meus publicados nesse sentido, palestras dadas, em níveis inclusive do Superior Tribunal Militar, em que diversos juristas têm aceito a minha tese. Aliás, um falecido, que você se lembra, foi meu colega de turma, o Odisseu Amaral dos Santos, filho do Moacir Amaral dos Santos, Sim. ele dizia que todo o título 5º da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Forças Armadas, Segurança Pública, é o chamado regime constitucional das crises. É um título que foi colocado na Constituição para preservar o regime democrático, permitindo que nas crises em que as instituições possam estar em jogo, possam as Forças Armadas reestabelecer para que continue a democracia como é. Nunca mais para assumir o poder, Sim. mas apenas para reestabelecer, dando às instituições Claro. o direito de continuar.